Que vergonha, Flamengo. Que vergonha esses jogadores do Flamengo em campo, hein, cara? Que vergonha, Sampaoli. Que vergonha a diretoria do Flamengo. Cara, que ano patético, que ano pífio, que ano horroroso que a diretoria do Flamengo preparou pra gente, né? Com planejamento, sem planejamento, aliás. Sem planejamento. Mais 10 dias de folga pra voltar assim, cara. Mais uma data FIFA pra voltar com goleada de novo, cara. O que acontece? Ninguém suporta mais esse time jogando desse jeito. Esse Sampaoli que é ruim. Os jogadores que andam em campo, depois que o Gabigol, irresponsável, foi expulso, que eles quiseram correr. Tomamos de 3 o Atlético Paranaense, que tinham vários desfalques. Imagina se o Atlético Paranaense estivesse completo, com o Vitor Roque, com o goleiro deles, com outros jogadores aí, o Canóbio, tem outros aí. Cara, ninguém conhece o técnico do Atlético Paranaense. Todo mundo conhece o Sampaoli. O cara deu um nó tático no Sampaoli. Sampaoli, você é muito ruim, cara. Que escalação ridícula. Eu sei que o Flamengo tinha desfalques, mas você colocar o Thiago Maia para jogar na lateral esquerda junto com Léo Pereira, Davi Luiz horroroso, o time patético. Tô furioso, cara. Mais um vexame. Será o 11º ou 12º vexame do ano? Mais uma goleada. Não dá para aceitar, cara. Que ano de M's. Vamos ver aqui, galera, o pós-jogo do Linha de Passe. Nem sei se os caras vão começar falando do Flamengo. Tá ao vivo aqui. Eu vou soltar aqui. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney e link na descrição como créditos. Vamos lá. Participando pela nossa hashtag Linha de Passe, 1h30 de duração, Linha de Passe invadindo a madrugada. Muita gente com saudade está de volta. Sim, está de volta o Campeonato Brasileiro depois da data Antes FIFA. não tivesse voltado. Só que algumas torcidas, especialmente as torcidas dos times que estão na decisão da Copa do Brasil. Inacreditável. A saudade não foi assim, matada, morta, daquele jeito, né? Que esperavam as torcidas de Flamengo e São Paulo, que se enfrentam, repito, numa grande decisão. Primeiro de 2 jogos no próximo domingo, os dois foram derrotados nessa noite de Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Paranaense derrotou o Flamengo em Cariacica 3-0 e o Internacional, depois de muitas rodadas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro e de virada bateu o São Paulo 2-1. Da data FIFA. Lá na data FIFA anterior, chega lá, né, Calça? Ficou nítido que ele forçou demais fisicamente os caras não conseguiam andar em campo. São Paulo E um treinador com a qualidade de São Paulo, ele não pode errar nisso. Ele não pode errar. Olha lá, Paulo, quando o Flamengo tem paradas um pouco maiores para treinar a sua equipe, olha o que tem acontecido nos jogos seguintes. O que esse imbecil faz? O número de dias, vitória, né? O número de dias e foi o Botafogo. E a vitória contra o Botafogo. Foi uma mobilização num clássico. Você tira o clássico, isso chama atenção, porque isso leva para uma série de distorções. Muita gente pode achar melhor não treinar. É melhor mesmo. Descansar. E o São Paulo, naquele jogo do Bragantino, errou feio na mão. E agora, mais 11 dias, data FIFA, claro, alguns jogadores fora, mas alguns jogadores contundidos também, mas foi um time assim que você olhou para dentro de campo, não é que tenta entender e não consegue, ele não flui. Então é o Davi Luiz um pouquinho mais adiantado no meio de campo, tentando abrir o Wesley e Cebolinha pelos lados, juntando Pedro e Gabigol, com Vitor Hugo e Gerson na articulação. Em tese, você pode falar, poxa, não é uma loucura. Mas não jogou. Aliás, bom, boa noite, Calçade, boa noite, companheiros, boa noite, Paulo. Então, é engraçado porque, primeiro que a gente pode até, o mais mal-humorado pode olhar para os 2 jogos e dizer, poxa, os finalistas da Copa do Brasil estão tentando jogar o favoritismo por outro lado, né? Entrar nessa decisão sem favoritismo. Só que eu acho que existe de fato uma diferença muito grande entre o que tem acontecido com o Flamengo e o que tem acontecido com o São Paulo. De maneira geral, é óbvio que a temporada do São Paulo, ela é superior pela expectativa, pelo que o São Paulo precisava recuperar. É uma campanha fraca também no Campeonato Brasileiro, é bom que se diga. O São Paulo tem mais derrotas do que vitórias hoje no Campeonato Brasileiro. Principalmente fora de casa. Né? Principalmente fora de casa e por isso, enfim, a gente vai discutir o jogo de domingo, o favoritismo e tudo mais. Agora, eu acho que de maneira geral,
foi um São Paulo que teve uma evolução, que teve uma sequência de jogos atuando num bom nível, sim, e que talvez desperte mais confiança no seu torcedor diante de um Flamengo que é uma enorme decepção pelo potencial que tem. Diante de um Flamengo que claramente vai viver da esperança de ter um dos lampejos que teve nessa temporada. Lampejos que teve contra o Fluminense, lampejo que teve contra o Grêmio, quer dizer, vai precisar de uma atuação daquelas e, claro, da qualidade técnica dos seus principais jogadores, e nem esses vivem um grande momento, para conseguir vencer a final da Copa do Brasil. Agora pode ficar 15 pontos de distância do líder do Campeonato Brasileiro, dependendo do que o Botafogo fizer. Então, assim, de fato, cada vez mais está claro que a final da Copa do Brasil é tudo na vida do Flamengo, é tudo na vida do São Paulo. O peso dessa final se tornou enorme pelo que os times não conseguiram fazer nas outras competições. Mas olhando para as expectativas dos dois times no início da temporada e olhando especificamente para os jogos de hoje, as derrotas de hoje, que a do São Paulo acho que é mais normal, fora de casa, contra o Inter, do jeito que foi, é mais normal do que esses 3-0 do Flamengo. Então, olhando para essas coisas, para a expectativa no início da temporada e para os jogos de hoje, é claro que a situação do Flamengo é pior, é uma situação de crise. A gente pode usar essa palavra. Para o São Paulo, não me parece que possamos usá-la. A expressão crise hoje, nesse momento, e em alguns outros momentos também, mas hoje especificamente, Vitor Birner, escancarada pelas escolhas do técnico Jorge Sampaoli, que não funcionaram e hoje Sampaoli é inegável muito que essa ruim, derrota por 3-0 e o culpado é o Landim, assinatura do Sampaoli. Que não demitiu. Concordo contigo, Paulo. Boa noite, Jean, professor Calçade, Pedro. Boa noite aos fãs e às fãs do esporte. Mesmo assim, eu não sou capaz de afirmar que o Flamengo tem menos chance que o São Paulo de ganhar a Copa do Brasil. Porque há uma diferença. São Paulo é um time organizado. Mas o São Paulo não pode jogar um grande futebol consequentemente e consistentemente por várias rodadas, porque o São Paulo é um time mais limitado tecnicamente que o Flamengo. E o Flamengo pode achar pelo menos um grande jogo contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. O que acontece, essa para mim é a grande questão da gestão e da temporada que você acabou de citar. O São Paulo não chega em crise, porque como disse o Jean, para o São Paulo terminar a temporada com o título de Copa do Brasil, se as dívidas não aumentarem, se elas diminuírem, porque essa é uma questão muito séria da gestão do São Paulo, a temporada terminará de maneira positiva, porque o São Paulo vem sofrendo com problemas de gestão há muito tempo, não é dessa gestão, de outras gestões que atrapalharam bastante o São Paulo. O São Paulo não tem a capacidade de investimento enorme, o São Paulo não consegue montar um time à altura do que teve em boa parte da sua história, em quase todas as décadas, com exceção na década em que construiu o Morumbi. Enquanto o Flamengo é um time que iniciou a temporada pensando em ganhar tudo ou quase tudo. E sobrou para o Flamengo o segundo torneio em importância no país. Pouco para esse elenco, que chega, afinal, completamente perdido. Ao contrário do São Paulo, que é um time bem treinado e organizado, o Flamengo, eu não sei qual é o time, eu não sei quem joga, eu não sei o sistema, e tudo isso seria muito bom se tivesse vários sistemas, vários modelos de jogo, várias possibilidades de uso do seu excelente elenco para confundir o adversário. Na verdade, quando o Flamengo for a campo nas finais da Copa do Brasil, mais especificamente no jogo de domingo, do primeiro jogo, nenhum flamenguista, dos jogadores, diretoria, até o seu treinador, tem ideia do que esperar. Eles podem esperar o que quiserem, podem esperar um jogo à altura dos atletas de alto nível que o time tem. Podem esperar um jogo como o de hoje, um jogo como foi contra o Olímpia, um jogo como alguns da primeira fase da Libertadores, os vários jogos ruins que o melhor elenco do continente com sobra tem feito em momentos importantes da temporada. Então, o jogo de hoje do Flamengo, para mim, ele simplesmente é mais um. Essa é a grande questão. Mas hoje foi caprichado, hein?
Então, ao contrário. Se você fizer uma comparação, por exemplo... E assim, às vésperas, faltam 4 dias para o jogo. Mas você sabe que eu acho que sobre as vésperas, Paulo, não fosse o Flamengo, não fosse esse Flamengo, cujos jogadores são tão criticados por sua postura dentro de campo, porque acho que não se discute. As escolhas do Sampaoli, de fato, dessa vez, não existe possibilidade de defesa. Quer dizer, o cara compra o Alan, disse que não estava poupando para a final da Copa do Brasil e, de repente, pinta com o Davi Luiz ali jogando como volante. Thiago Maia na lateral esquerda. O Thiago Maia na lateral esquerda, sendo que ele poderia colocar o Léo Pereira por ali. Então, acho que, assim, essas coisas não se discutem. Mas a questão da postura, eu acho até que se não fosse esse Flamengo, com o histórico que esse Flamengo tem, você poderia olhar para esse time, para esse jogo e dizer... olhando para domingo. Cara, tem uma final de Copa do Brasil no domingo e essa final vale tudo para o Flamengo, essa final vale tudo para o São Paulo. Então, essa questão de comportamento, essa questão da postura, ela poderia ser amenizada se não acontecesse o tempo todo com esse Flamengo. Perfeito. Porque com esse Flamengo, com esses jogadores, e por isso que, por mais que hoje o São Paulo tenha muita responsabilidade, não pode ficar só nas costas dele, porque isso que tem acontecido com o Flamengo e que aconteceu hoje, esse problema comportamental, praticamente, ele acontece o tempo todo. É esse o padrão do Flamengo. O padrão Mas você do fala Flamengo... comportamental, você acha que está faltando algo dos jogadores? Eu acho, cara, assim, a gente olha para os... não existe nem mesmo uma revolta, um inconformismo com o que se passa dentro de campo. E eu não gosto muito disso, sabe, Birner? Em geral, eu não gosto dessa coisa de que não está correndo, não está... Mas assim, é um conformismo com o que acontece dentro de campo. É um time que muitas vezes a gente vê em jogos gigantes com uma atmosfera absurda, como foi a atmosfera de Assunção contra o Olímpia, que você parece que os caras estão ali, ou acreditam, muito se usou o termo, eles acreditam que podem ganhar o jogo a qualquer momento. Hoje eu já não acho mais que é isso. Isso já pode ter acontecido lá atrás. Eu acho mas que não é mais de isso. 2023. Porque eu acho que eles estão irritados com o fato de eles não conseguirem jogar. Porque hoje, a impressão que eu tinha, a gente comentava na redação... Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos eu concordo. Eu vou dar o exemplo do Gabigol, por exemplo. O cara que corre errado se irrita no campo. Se irrita. O Gabigol, por exemplo, quando ele volta a marcar, ele volta atrasado, ele volta correndo pelo lugar errado. Ou seja, está completamente perdido, como vários jogadores do Flamengo estão. O sistema de marcação, já te passando a bola, Pedro, do Flamengo, para mim... não vou exagerar. O que a gente viu hoje, se você pegar numa festa de final de semana, um jogo de casados e solteiros que se juntaram hoje, não vai ter muita diferença. Porque hoje a transição do terceiro era terra de ninguém, o time do Flamengo. Ninguém sabia o que fazer. Aquela bola que sobra na segunda trave, no ataque do Flamengo, e o Gabigol é marcado pelo Léo Pereira ou vice-versa, os dois sobem e se trombam. Eu entenderia isso, Paulo, se fosse uma questão de estamos trabalhando muito e a coisa não está acontecendo. Aí eu estou incomodado. Eu até entenderia, mas é o que o Jean falou. Vira uma rotina, porque, vamos tentar imaginar, o Vitor falou, a gente não sabe o que pode acontecer no fim de semana. Se pode ser aquela atuação fora da curva, como o Calçado disse naquele último linha, ou se é a regra da má atuação. Só que sempre tinha algum fato ali que poderia explicar tal mobilização. O clássico contra o Botafogo, o líder do campeonato e festa de Gabigol e questionado se São Paulo tem que sair ou não, todo mundo desacreditando no Flamengo. Vamos nos provar fora de casa. O Fluminense é todo mundo badalando o time do Diniz, vamos nos provar contra o rival. O bom jogo contra o Grêmio ainda, todo mundo falando de Sampaoli e do ambiente. Vamos nos provar. Eu achei que ela ia crescer. Hoje é muito curto. De hoje para domingo é muito curto. Foi recepcionado com problema em Caracica, deve ser recepcionado com problema no Rio. O resultado que se leve, acho que impacta, assim, para o ambiente, é problemático. Então não tem mais aquela... Eu não consigo ver, não, mas agora vamos nos fechar e nos mobilizar. O recorte que tem é uma atuação ruim, um protesto amanhã, um jogo domingo. Não tem nem tempo para essa mobilização do tipo, o que a gente vai lutar contra. E aí, só para te passar, Calça, eu estou com o Jean. A gente poderia virar esse debruçado que a gente já veio aqui, eu acho que o ano inteiro. Hoje faltou intensidade, pegada, também. Hoje faltou um gesto técnico melhor, também. Hoje faltou uma organização, porque tinha vontade. Uma bagunça. Faltou tudo. Não tinha o Thiago Maia pela esquerda, não passa. O Wesley não passava, o Gabriel não associava, o corredor central não tinha, a transição defensiva não existe, o Davi não protege, nem sai jogando. Falta tudo. Aí eu falo, o que me leva a crer que até domingo não é um time. Vem uma mobilização até domingo? É isso que eu acho complicado. Eu acho estranho aí, se eu pedir para cada um, fala um time que é adversário do Flamengo aqui no Brasil. Pode escolher qualquer um. Individualmente? Não, um time. Fala um nome, uma equipe. Mas adversário... Vai, Palmeiras, vou falar. Pronto, demorou. A gente não está entendendo o que Quando você o Palmeiras
joga mal, você vai discutir isso dentro do campo ou fora do campo? O Flamengo você vai sempre fora do campo. Ah, não sei se eles gostaram, não sei se o São Paulo está incomodando. Não, isso é... Ah, mas eles não estão correndo porque tem alguma outra coisa. O Flamengo, o tempo todo você sai do campo para debater o Flamengo. Pega o São Paulo, adversário domingo. São Paulo não joga bem, você fica dentro do campo. Você não vai para fora. Ah, estão de sacanagem com o Dorival. Ah, não gostaram da escalação do Dorival. Ah, no Flamengo você vai para fora do campo. Nos outros você fica dentro de campo. Então sempre tem algo, tempo, né? é algo externo no Flamengo que vem. Qual é o humor dos jogadores hoje? O que eles? Porque é o seguinte, a escalação do São Paulo hoje, muita gente pode contestar. Claro, não deu certo, então é muito fácil dizer que está tudo errado. Para mim são os comportamentos que não funcionam, não a escalação. O comportamento é o que vai determinar se está funcionando ou não, óbvio. Mas, por exemplo, você tem o Wesley aberto. Qual era a ideia com a bola? O Wesley aberto aqui, na direita. Cebolinha na esquerda. Se não fosse o Cebolinha, se tivesse o Bruno Henrique, poderia ser o Bruno no movimento para dentro. Tal. Pô, Gabigol e Pedro. O Gabigol vinha e ficava por dentro também. Então, você tem Gabigol e Pedro, dois caras nas beiradas. Poxa, chegando Vitor Hugo e Gerson. Pô, não tá uma loucura isso aí. Tem uma estrutura. Não, tem uma lógica. Que não é estranha. Você fala assim, poxa, ele foi para a data FIFA e ele inventou tudo. Claro, Davi Luiz tem jogado como volante quantas vezes? Aí é estranho. Você tem o Alan no banco de reservas. O Thiago fazendo um papel do lado esquerdo, eu acho que ainda é menos. Exato. Para mim, o grande problema. O Davi mas porque você tem o Alan que você foi contratar no meio da temporada. Aí você vai para fora do campo. É porque eu acho, gente... Até levando o treinador para essa conversa. Se houvesse má vontade dos jogadores, do jeito que é a direção do Flamengo, ela teria mexido no treinador antes da data FIFA. Então, mas o Bíblia... Quer dizer, nós não teríamos problema. Mas bateu na trave, né? E aí virou uma questão pessoal fora de campo. O presidente queria segurar e o resto queria tirar. Volta para o fora de campo. Aí veio a vitória. Vocês acreditam que é possível, de repente, uma demissão hoje? Não. Sim, porque nós conhecemos o futebol brasileiro e, de forma geral, o futebol, né? Se você perguntar se é impossível, eu digo não. Só para citar um exemplo recente, a seleção da Alemanha, que levou de 4 do Japão, demite o técnico no dia seguinte, 2 dias depois vence a França. Né? Então, assim, essas coisas acontecem no futebol. Aquela coisa dos jogadores que não estão fechados com o treinador. Também. Pois é. Eu envolvo da Alemanha. Então, assim, vocês acham possível acontecer? Você está perguntando um negócio que no mundo do futebol, ainda mais no mundo do Flamengo, você não pode bater na mesa e falar assim, fica tranquilo que isso não acontece. Mas aí, a decisão ela é difícil pelo seguinte, você mantém e perde a Copa do Brasil, você não agiu. Você age e não ganha a Copa do Brasil, você também leva a culpa por isso. Então, na cabeça de quem toma a decisão, porque tem que ter um pai nessa decisão. Quem é o pai? Foi o presidente, foi no colegiado, conselhinho e tal, mas tem que ter o pai ali. Quem foi? Conselhinho. E eles vão assumir isso? Ou deixa na mão do... Não tem pai. Deixa na mão do São Paulo. Tem muito filho feio. Mas contratação tem 5 na mesa, né? A contratação tem sempre essa camisa, você dá camisa pro cara. Acho que assim, é impressionante o quanto... Quando o Calçade fala sempre, e acho que é uma belíssima observação, essa questão de que... Muito obrigado. Não, é verdade, Calçade, porque grande professor Calçade. Sempre fora de... É sempre fora. É muito fora. É muito fora de campo, assim. Para não dizer que é sempre, é muito fora de campo. Sempre. E é fora e eles não gostam de ser envolvidos. Os cartolas. É fora dos outros. Mas, não é pega evidente que o princípio... Aí, galera, parabéns, diretoria do Flamengo. Vocês são incompetentes. Landim, a culpa é sua, Landim. Você que manteve o Sampaoli, cara. Tinha que ter demitido o Sampaoli assim que o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Tinha que ter demitido, cara. Por muito menos, por nada, né? Por motivo algum, vocês não renovaram com o Dorival Júnior. Daí o cara perde a Libertadores do jeito que foi, uma vergonha, e vocês manteve o cara, e agora o Flamengo só toma na cara, cara. 3, nossa, cara do céu, não dá pra acreditar. A gente tomou 3 do Cuiabá, agora 3 do Atlético Paranaense, tomamos 4 do Bragantino. Onde vai chegar isso, cara? Onde vamos chegar? A lugar nenhum.
Desse jeito não chegaremos em lugar nenhum. Agora, para domingo, cara, o que esperar para domingo? Ninguém sabe o que vai esperar. Time de bananas, time de sem vergonha, jogadores sem vergonha, cara. Não tem desculpa. Eles... Cara, é só ter... Eu não sei o que eu falo mais, galera. Eu tô desesperado, eu tô furioso, cara. Sabe, eu tô assim com tanto ódio desse resultado que é difícil raciocinar. É difícil arrumar palavras, porque dá vontade só de xingar. Cara, 11 dias pra isso. 3-0 no lombo, de novo, cara. Mais uma vergonha, mais um vexame. Sampaoli, você inventa demais, cara. Você é muito ruim, você é fraco. Você nunca dá oportunidade pro Rossi jogar. Você nunca deu uma oportunidade pro... Meu Deus do céu, pro Rodrigo Caio. Nunca, nem quando ele tava bom você deu chance pra ele. Nunca. Joga com 3 zagueiros pra isso. Aí improvisa o Davi Luiz. Davi Luiz foi horroroso, pior em campo hoje. Davi Luiz jogando muito mal. Léo Pereira errando pra caramba também. O Matheus Cunha, ele não é perfeito, mas ele salvou. Poderia ter sido 5, né? Pro Atlético. Ele pegou algumas bolas ali que poderiam ter sido mais gols para o Atlético Paranaense. Senão seria 5. O Flamengo não cria nada, cara. Um time sem tesão, um time sem vontade. É um time preguiçoso, um time passivo, um time horroroso em campo. Horroroso. Jogando desse jeito aí, cara, a gente não vai ganhar nada. Poxa vida, galera. Que decepção, cara. Que decepção, a palavra é essa. É inaceitável, cara. O Flamengo foi atropelado por esse timeco do Atlético Paranaense que tinha desfalques, sem técnico. Eles vinham de 2 resultados ruins, né? 2 empates. O Flamengo vai tomar de 3 esse time. Ah, é inaceitável, cara. Valeu, pessoal. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Tá difícil, cara. Tá osso, hein? A nossa vida esse ano tá complicada no futebol. Meu Deus do céu, velho. Fui.